Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre espiritualidade tóxica em tempos de pandemia. E para começar, eu vou conceituar a positividade tóxica que tem relação com a espiritualidade tóxica. A positividade tóxica é essa ideia de que a gente tem que estar sempre feliz, positivo e grato diante de tudo que acontece na nossa vida, como se não existissem situações ruins, situações que nos trazem desconforto emocional. Além disso, ela alimenta algumas falácias, como a ideia de que tudo é possível e que a gente consegue mudar a nossa vida se a gente tiver força de vontade e dedicação para isso, negando motivos externos e todos os problemas e injustiças da nossa sociedade e do sistema que a gente vive. Já a espiritualidade tóxica pode ser vista como uma das causas da positividade tóxica, trazendo justificativas místicas para essa coisa toda de sermos positivos e alimentando a ideia de que é necessário manter uma crença e confiança inabaláveis e constantes diante de tudo que a gente vivencia. E por que isso é tóxico? Porque a vida não é sempre positiva. A gente vivencia sim situações difíceis, situações desafiadoras e a gente precisa encarar a nossa realidade de frente, porque fingir que algo que é ruim é bom não vai mudar a realidade das coisas. Eu resolvi falar sobre isso porque eu tenho visto algumas pessoas taxando esse momento de pandemia como uma oportunidade de crescimento espiritual. E aí eu fiquei me questionando, oportunidade para quem? Tem muita gente que está numa situação em que isso não é oportunidade de absolutamente nada. E a gente está vivendo uma situação que é, sim, muito difícil, e difícil mesmo. Eu não vou usar desafiadora porque é uma situação difícil, não é só um problema que a gente tem que tentar solucionar de outras formas. É muito fácil falar em oportunidade quando se tem casa, comida, saneamento básico, em que é possível fazer isolamento social, porque tem muitas pessoas que nem isso podem fazer, porque elas têm que escolher entre morrer de fome ficando dentro de casa ou correr o risco de se expor ao vírus, de se expor à doença. Isso não é uma escolha de verdade. Então, diante disso tudo, permanece a pergunta: é uma oportunidade de iluminação, de crescimento espiritual para quem? Pode ser uma oportunidade para mim, que estou saudável e estou estável dentro de casa, ou pode ser uma oportunidade para você que está me vendo. Mas é muito cruel a gente colocar isso como uma oportunidade universal e acessível para todo mundo. Além disso, mesmo entre nós que temos as condições materiais para teoricamente estarmos bem, tem muita gente que não consegue meditar, que não consegue rezar, que não consegue se conectar consigo mesmo, porque a saúde mental está em frangalhos. Isso não significa que diante de uma situação difícil, de uma situação ruim, a gente não possa tirar algo de bom daquilo ali. Eu mesma, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sempre busco fazer esse exercício diante de todas as situações que me acontecem. Eu busco sempre tirar lições de tudo, sejam coisas boas ou ruins. Isso não significa que o momento se modificou ou deixou de ser ruim de alguma forma. Apenas significa que eu tirei uma lição e ponto. Não tem nada de errado da gente, enquanto indivíduo, olharmos para essa situação toda e vermos uma espécie de oportunidade pessoal, de algum nível. O erro está da gente querer universalizar isso como se todo mundo tivesse as mesmas condições que a gente tem. Eu escutei algumas frases do tipo: o planeta está se curando, a gente está evoluindo, a gente vai sair desse momento como seres humanos melhores. E não é tanto por aí. Tem muita gente morrendo de corona, tem muita gente morrendo de fome, tem muita gente que não tem as condições básicas para sobreviver. E é muito injusto a gente querer dizer: nossa, que oportunidade maravilhosa essa pandemia. Inclusive, pensando sob o ponto de vista da pessoa que está passando por uma dificuldade material ou por uma dificuldade emocional, psicológica, essa pessoa pode pensar: cadê a oportunidade maravilhosa que todo mundo está vendo e que eu, reles mortal, não estou conseguindo enxergar? Corre o risco dessa pessoa começar a se sentir super mal, no sentido de que, poxa vida,
tá todo mundo vendo uma coisa tão boa aqui, eu devo ser uma pessoa terrível mesmo, porque eu não consigo evoluir espiritualmente diante de tudo que eu estou vivendo nesse momento. Se a espiritualidade de uma pessoa não faz com que ela se torne um ser humano melhor, mais empático, não faz com que ela consiga olhar para a dor do outro, perceber a dor do outro e consiga se colocar no lugar dessa outra pessoa, se ela está num caminho que a espiritualidade dela leva ela para algum lugar, mas ela não consegue ver o entorno, não consegue ver tudo que acontece para além dessa espiritualidade, que espiritualidade é essa, afinal de contas? Bom, era esse o questionamento que eu queria trazer aqui hoje. Se você gostou, compartilha esse vídeo e comenta o que você acha dessa coisa, desse rolê todo da espiritualidade tóxica, e vamos trocar mais ideia nos comentários. Então, se inscreve no canal se você ainda não tiver se inscrito. E ativa o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. É isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! E alimentando a ideia de que eu não sei o que eu tô falando. Eu tô enrolando aqui porque eu não sei o que tá aí mais.